Salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco vai enfrentar o Londrina amanhã. Vamos falar onde você vai poder assistir esse jogo, o que esperar da partida de amanhã. Será a estreia do técnico Maurício Souza. Vamos falar bastante de como que vai estar o time do Vasco pro jogo de amanhã, como que está a vida do Vasco na tabela da Série B. O Cruzeiro ontem, líder da competição, acabou vencendo e disparou novamente. O Vasco tem que vencer o seu jogo se quiser buscar essa liderança. Vamos falar também aí da busca do Vasco para a contratação de atacantes, né? O Vasco já está monitorando o mercado. Vamos trazer aqui algumas informações. E também o volante Andrei, que está vivendo um processo de renovação com o clube, falou qual que é o seu objetivo. Mas antes de começar o vídeo, deixa aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre informado com as novidades e notícias diariamente do nosso Vascão. Se inscreve aí, amigo. Falta muito pouco mesmo pra gente chegar a 170 mil inscritos. Compartilha com seus amigos vascaínos para ajudar demais aqui o nosso crescimento. Bom, pessoal, ontem após a vitória do Cruzeiro aí contra a Ponte Preta por 2-0, o Clube Mineiro disparou e está na primeira colocação com 31 pontos. O Vasco, que ainda joga na rodada, irá enfrentar o Londrina amanhã às 4 horas da tarde, fora de casa lá no Paraná, no Estádio do Café. Segue na terceira colocação com 24 pontos. Atualmente a distância por líder da competição é de 7 pontos e caso o Vasco vença o Londrina amanhã, chegará à segunda colocação com 27 pontos. O Bahia, que já tropeçou na rodada, perdeu para a Chapecoense, tem 25 pontos. O Sport, que é o quarto colocado, que será um dos adversários do Vasco algumas rodadas à frente, está na quarta colocação com 19 pontos e o quinto colocado, o Grêmio, está com 18 pontos, né? A distância do Vasco para o Grêmio hoje é de 6 pontos e caso o Clube Gaúcho tropece na rodada e o Vasco vença o seu jogo, chegará a 9 pontos aí a distância, né? Muito importante secar principalmente o Grêmio. Quanto mais longe o Vasco ficar do quinto colocado, melhor pra gente, né, cara? Porque o Vasco vai estar mais longe de deixar o G4. Mas lógico, sem esquecer de mirar a liderança, que é o que também importa pro Vasco voltar, quem sabe, pra primeira divisão com o título. O jogo de amanhã aí contra o Londrina será a estreia do técnico Maurício Souza, né? Que chegou aí com total rejeição do torcedor vascaíno, mas ele já foi contratado e agora só resta o torcedor apoiar, que ele vai fazer um bom trabalho e manter a base que vem jogando aí no Vasco, né, cara? Que ele não faça nenhum tipo de loucura, porque o Vasco já está bem estabelecido no sistema defensivo, principalmente, né? O Quinteiro, o Anderson Conceição, o Gabriel Dias, o Edmar e também ele, o Yuri Lara na marcação. Esses jogadores são essenciais no sistema defensivo do Vasco, não sofrer gols e, claro, também o goleiro Thiago Rodrigues, que está sendo uma muralha ali atrás. O Vasco segue invicto na competição, teve muitos perigos no jogo contra o Cruzeiro, mas conseguiu vencer, cara. Venceu o líder da competição, venceu o time mais forte da Série B e, com certeza, o Vasco tem tudo, sim, para conseguir esse acesso, se manter os pés no chão e continuar indo jogo após jogo, né? O torcedor do Vasco entendeu isso, sabe que é extremamente importante o apoio incondicional da torcida e quando o Vasco joga no Rio de Janeiro é praticamente fatal para os adversários, né? Infelizmente o Vasco não conseguiu vencer o Grêmio. Se tivesse vencido aquele jogo, tivesse um pouquinho mais de qualidade, o Vasco hoje estaria numa condição muito melhor na tabela. Mas agora o Vasco tem que começar a vencer seus jogos fora de casa, né? O Vasco vem esbarrando bastante nisso, conseguiu vencer bem o Náutico, mas a gente espera uma boa vitória também contra o Londrina amanhã às 4 horas da tarde. Para esse jogo amanhã vamos ter o retorno do atacante Eric, que foi relacionado aí juntamente com o grupo do Vasco, vai para a partida e ficará à disposição do técnico Maurício Souza. O provável Vasco que entrará em campo amanhã deverá ser aí o goleiro Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Juan Quinteiro, a zaga com Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, o meio-campo Yuri Lara, Andrei novamente de volta ao time titular do Vasco após servir a seleção sub-20, Nenê na criação, Peck, Figueiredo e o Getúlio aí. Esse será o provável Vasco que entrará amanhã para vencer o Londrina e conseguir esses 3 pontos importantíssimos aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida aí contra o Londrina, se você acredita na boa vitória e comenta aí se você é lá do Paraná, lá de Londrina, se vai lá no jogo assistir o Vascão. Bom, pessoal, agora vamos dar aquele girão nas notícias. O Ante Andrei se manifestou aí a respeito de estar sendo observado por alguns times europeus, né? Abre aspas aí pro jogador: procuro me manter 100% focado aqui.
Claro que tem os sonhos, mas o objetivo principal é subir com o Vasco. Pois é, o Andrei aí deixando bem claro que ele está focado no Vasco, né? E que, claro, quer ajudar o Vasco a voltar à primeira divisão, mas ele não negou aí nenhum tipo de interesse dos clubes europeus, né, cara? Infelizmente a gente sabe que o Barcelona está vindo forte aí para tentar tirar ele do Vasco. Só que de acordo com algumas informações, a 777 Partners diz que não vai facilitar nenhuma saída de jogadores revelados pelo clube, né? E que a base é o futuro do Vasco. Pode ser com certeza, caso chegue alguma proposta, os norte-americanos façam o Vasco recusar, né? A gente não sabe se o Barcelona vai pagar a multa do atleta, que eu acho muito difícil, mas se acontecer, a multa do jogador é atualmente 157 milhões de reais. Chegar uma proposta aí pagando a multa rescisória, infelizmente, o jogador vai deixar o clube, né? O outro jogador que vem sendo sondado é o Figueiredo, pelo Atlético Paranaense. O jornalista Jorge Nicola, que sempre está atento aí ao mercado da bola, falou a respeito que o Atlético Paranaense está buscando investidores para contratar o Figueiredo. O Carlos Brasil teria se manifestado a respeito disso e disse que a multa do jogador não é baixa, com certeza não será fácil tirar o Figueiredo do Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessas especulações de saídas do Andrei Santos e também do atacante Figueiredo. Dois jogadores titulares, dois jogadores que estão evoluindo, desenvolvendo a cada dia e são extremamente importantes nesse time do Vasco. O meio-campista Sarrafiore deverá estar à disposição do técnico Maurício Souza a partir do jogo contra o Sport. A tendência é que ele estará pelo menos no banco de reservas nesse jogo, que ainda segue indefinido qual será o local da partida, né? Se será no Maracanã ou se será em São Januário. O Vasco já fez o pedido para jogar no Maracanã, só que os caras estão fechando a porta na cara do Vasco, né, cara? Lamentável isso aí, velho. Se eu for falar o que eu acho desse consórcio do Maracanã, eu vou sair xingando aqui Deus e o mundo e infelizmente o YouTube vai cortar nosso vídeo. Mas é uma baita sacanagem o que esses caras estão fazendo com o Vasco, estão querendo de tudo afastar o Vasco do maior estádio do mundo e infelizmente eles estão incomodados com a grandeza do nosso clube e principalmente com o torcedor vascaíno, né? Eles não querem ver o Vasco jogar no Maracanã, somente os queridinhos dele, né? O torcedor vascaíno está cansado de saber que eles estão fazendo de tudo pro Fla-Flu ser o único clássico do Rio de Janeiro. É lamentável o que a gente está vendo hoje no futebol carioca, é uma lástima, estão afastando os grandes clubes do seu estádio, porque o Maracanã é nosso, o Maracanã é do Vasco. O Maracanã não é somente desses dois aí, mano, é do Vasco também e do Botafogo, mas eu vou falar aqui pelo Vasco, cara. Não é porque tem São Januário que vai deixar de jogar no Maracanã. O Vasco tem a obrigação sim de jogar no Maracanã. Esse consórcio do Maracanã e de M tem que deixar o Vasco sim jogar pelo mesmo valor que eles deixam o Flamengo e o Fluminense jogar. Bom, pessoal, hoje aí surgiu informações de acordo com o Globoesporte.com que o Vasco está monitorando o mercado para reforçar o ataque, né? Atualmente o Vasco conta com um dos piores ataques aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que o Vasco precisa de pelo menos uns 2 a 3 reforços para essa temporada. E desses 3 reforços aí, 2 pelo menos seriam pro ataque, né? Um atacante de lado e um centroavante aí com status de titular. O Vasco atualmente conta com o Zé Santos, com o Getúlio Raniel para a posição de centroavante. Para jogar nas pontas, a gente tem o Figueiredo, que pode também fazer de centroavante, o Carlos Palácio, o atacante Eric, o Vinícius e também o John Sanches. Além, claro, do Gabriel Peck, que é o titular absoluto ali, né, do lado esquerdo. O Vasco precisa reforçar esse time, porque se o Vasco tivesse um ataque melhor, certamente já teria passado por cima de vários adversários e goleado até mesmo alguns jogos. Nos últimos dias foram especulados diversos nomes, né, entre eles o nome mais forte foi o do Allan Kardec. Teria dado declarações que tem um sonho de voltar ao Vasco e também o pai do jogador confirmou que ele deseja retornar ao clube. Infelizmente, aí no comando da 777 Partners, o Vasco não irá contratar jogadores experientes e o Allan Kardec já está em negociações com o Atlético Mineiro e pode ser que ele vá para o Galo aí nessa temporada. O outro nome especulado foi o do Renato Kaiser. O nome teria sido oferecido do Fortaleza ao Vasco. Esse nome não teria agradado o Vasco por enquanto e o Vasco descartou essa contratação. Sem falar que o Vasco teria mandado olheiros para analisar jogadores muito jovens lá do mercado sul-americano, jogadores do Uruguai e também lá da Argentina, totalmente desconhecidos e jogadores na casa de 20 a 22 anos, né? Me assusta muito esse pensamento de contratar jogadores jovens. Tomara que o Vasco tome alguma providência quanto a isso e que proíba a 777 Partners de contratar somente jogadores jovens, né? Porque senão o Vasco vai continuar nessa mesma merda que se meteu durante todos esses anos, porque o que a gente está vendo aí no futebol brasileiro com o Red Bull Bragantino é o retrato que pode acontecer com o Vasco. Um time totalmente inexperiente, tomou uma lavada na Libertadores, tá certo, conseguiu uma vaguinha na Libertadores, coisa que o Vasco não consegue há anos, chegou à final da Sul-Americana, mas não conquistou o título, e quando foi disputar a maior competição da América, por falta de experiência, por falta de jogadores
experientes, tomou uma lavada num grupo que ele era em tese até favorito a se classificar. E no Campeonato Brasileiro esteve numa sequência gigantesca sem vencer seus jogos e venceu o último jogo contra o Coritiba, né? Esse não é o cenário que eu quero ver no Vasco, eu quero ver um Vasco forte e competitivo. E obviamente, como já disse até o próprio Nenê em algumas entrevistas, o Vasco tem que ter sim a mescla de jogadores jovens com jogadores experientes. Essa filosofia somente de jogadores jovens vai afundar ainda o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você espera aí da contratação de um centroavante, quem você queria que fosse o camisa 9 do Vasco. Eu já falei aqui inúmeras vezes que o nome do Allan Kardec me agrada e muito. O jogador tá livre do mercado. Infelizmente o Vasco não procurou o atleta ainda e praticamente fechou a porta na cara do jogador. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Forte abraço, saudação vascaína a todos. Tamo junto, é nóis.